Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Bem, o tema da nossa aula de hoje é sobre um órgão essencial, importantíssimo, que realiza a distribuição sanguínea em todo o nosso corpo. Ele é responsável por realizar movimentos que proporcionam a circulação sanguínea. Bem, a nossa aula de hoje é sobre a anatomia do sistema cardiovascular. A definição geral sobre o sistema cardiovascular é que ele é um sistema fechado que não possui comunicação com o exterior do nosso corpo. Esse sistema cardiovascular ele é constituído por tubos, que muitas das vezes nós denominamos esses tubos por vasos. Esses vasos eles localizam-se no interior do nosso corpo. O coração ele funciona como uma bomba contrátil propulsora que realiza a distribuição sanguínea em todo o corpo. Dentro desse sangue, nós temos alguns elementos, como as hemácias, que acabam realizando a distribuição do oxigênio e do ferro, que são essenciais para a manutenção das nossas células. A função também do sistema cardiovascular é levar todo o material nutritivo e oxigênio para as nossas células e órgãos. Ele transporta também outros produtos residuais do próprio metabolismo celular, desde os locais onde foram produzidos até os órgãos que vão encarregar de eliminar os elementos que estão acoplados ao sistema cardiovascular. O sangue, pessoal, ele possui ainda células especializadas na defesa contra substâncias orgânicas e micro-organismos, como no caso do próprio sistema imunológico, onde nós temos a presença de células do neutrófilo, do basófilo, do eosinófilo, que são células especializadas para realizar o combate contra agentes patogênicos. Então, essas células, elas ficam circundando dentro desses vasos sanguíneos. Então, por isso existe a importância do sistema cardiovascular. De maneira geral, o coração ele é um músculo oco, onde ele funciona como uma bomba contrátil propulsora e histologicamente ele possui essa representação, onde ele é classificado por um músculo estriado cardíaco, onde ele possui essas características peculiares numa visualização histológica. Ele é constituído ainda por camadas de miocárdio nesse coração. A camada mais interna do coração recebe o nome de endocárdio. Então, o coração sendo um órgão oco, ele possui as suas respectivas cavidades, que são subdivididas em 4 câmeras. Nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Entre os átrios e os ventrículos existem alguns orifícios, que são dispositivos que orientam a corrente sanguínea. Muitas das vezes nós chamamos essas estruturas de válvulas. As válvulas são estruturas que estão entre os átrios e os ventrículos que impedem o refluxo sanguíneo nas cavidades cardíacas. Nessa imagem, nós temos a representação da grande maioria das estruturas cardíacas, sendo elas, nessa estrutura que eu estou apontando para vocês, é o átrio. O átrio ele possui uma conexão com a veia cava superior e a veia cava inferior. É onde vem o suprimento sanguíneo de sangue completamente rico em gás carbônico. Então, é no átrio direito que esse sangue vai chegar através das veias cavas superiores e inferiores. Para que ele prossiga para a próxima cavidade do coração, o sangue irá passar por uma estrutura chamada de válvula tricúspide.
Essa válvula tricúspide, ela realiza como se fosse uma porta de entrada e saída para que o sangue que posteriormente seja direcionado para os ventrículos não haja o refluxo sanguíneo, ou seja, em outras palavras, o sangue que estiver presente nos ventrículos não volte para o átrio. Após o sangue ser direcionado para o ventrículo direito, ele vai ser direcionado para a artéria tronco-pulmonar. Nessa artéria tronco-pulmonar, esse sangue irá ser distribuído pelas artérias pulmonares esquerdas e direitas, onde vai ter uma conectividade direta com os pulmões, com estruturas minuciosas dos pulmões que nós chamamos de alvéolos pulmonares. E é justamente nos alvéolos pulmonares onde o sangue, as hemácias, conseguirão realizar as trocas gasosas. Antes, as hemácias iriam integralizar com gás carbônico. Com esse processo que é chamado de hematose, as hemácias perdem o gás carbônico e ganham o oxigênio. Após esse processo de ganho de gás oxigênio, as hemácias voltam para as cavidades cardíacas através das veias pulmonares esquerdas e direitas e são direcionadas para estruturas que nós chamamos de átrio esquerdo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo existe a válvula bicúspide. Essa válvula mitral, mais uma vez, ela possui a importância de fazer com que o sangue que estiver presente no ventrículo não há o refluxo para o átrio. Quando o sangue sai desse átrio esquerdo e sai para o ventrículo, a gente consegue visualizar uma estrutura extremamente espessa nesse ventrículo esquerdo. E é justamente porque esse ventrículo esquerdo ele precisa ser um pouco mais espesso, porque é ele que vai impulsionar o sangue para uma estrutura chamada de aorta. Essa estrutura da aorta irá realizar a ramificação do sangue para todo o corpo. Nessa estrutura que nós estamos visualizando aqui, se chama septo interventricular, que nós ainda iremos estudar em decorrência dessa videoaula. Então, tudo aquilo que foi mencionado até agora é a representação da pequena circulação sanguínea. É quando o sangue entra em todas as cavidades do coração, realiza a hematose, ganha o gás oxigênio e aí é redistribuído para os tecidos e células do nosso corpo. Nessa imagem que eu trouxe a representação para vocês, nós conseguimos visualizar como seria um coração bombeando, onde aqui nós temos a presença do átrio, posteriormente das válvulas. Aqui nós conseguimos visualizar os pequenos filamentos dessas válvulas. E vocês conseguem reparar que existe um minucioso momento em que essas válvulas elas se fecham. E é com esse fechamento que as válvulas impedem o refluxo sanguíneo. Nessa estrutura extremamente mais oca, nós conseguimos visualizar o ventrículo direito. A gente já consegue entender que esse sangue que está presente no ventrículo direito vai ser impulsionado para realizar a hematose lá nos alvéolos pulmonares, depois irá ser direcionado para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, esse sangue irá passar para a válvula bicúspide, que também pode ser chamada de válvula mitral. Aqui irá ser direcionada para o ventrículo esquerdo e posteriormente completa a circulação sanguínea. Então, o coração, ele precisa ter uma estrutura que é chamada de pericárdio. Esse pericárdio nada mais é do que um saco fibroceroso
que faz com que ele tenha uma proteção. O coração garante uma determinada proteção e lubrificação durante os seus movimentos de contração. Só que o pericárdio, ele possui algumas camadas. São dois componentes principais. A gente possui o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Vamos falar agora apenas sobre o pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso é a camada mais externa de tecido conjuntivo desse pericárdio. Já o pericárdio seroso, ele é fino e ele é constituído por duas partes, a camada parietal e a camada visceral. Essa camada parietal, ela reveste toda a superfície interna do pericárdio fibroso. Já essa camada visceral, ela acaba que tendo aí uma aderência maior ao coração, tendo um contato um pouco mais íntimo. É importante mencionar que essas camadas do parietal e do visceral são contínuas nas raízes dos grandes vasos. E entre os espaços estreitos entre essas camadas do pericárdio seroso, existe uma pequena quantidade de líquido que vai fazendo com que exista uma facilitação durante os movimentos de contração do coração, para que não haja um atrito. Então, para que o coração consiga bombear sem ter atrito presente, fica circundando um pequeno líquido entre esse pericárdio, facilitando assim o bombeamento do coração. Nessa imagem, nós temos a representação de todas as camadas do pericárdio e de outras estruturas que estão acopladas ao coração. Nessa primeira imagem, nós conseguimos visualizar que o pericárdio ele preenche todo o coração. Ele preenche, realizando a proteção e até mesmo a própria lubrificação desse coração. Nessa outra imagem, nós conseguimos visualizar a representação dessas camadas do pericárdio, onde o coração se torna acoplado nessa estrutura. Além disso, nessa outra imagem, nós temos algumas classificações com referência ao coração. O pericárdio é justamente essa estrutura externa que nós conseguimos visualizar imediatamente quando nós enxergamos o coração de primeira. O epicárdio já é uma estrutura um pouco mais interna ao coração. São as estruturas que estão um pouco mais internas, que ficam logo posteriormente ao pericárdio. Já o miocárdio é uma camada mais interna do coração. O endocárdio, ele já é muito mais adentro em comparação com o pericárdio. Então, são essas estruturas que estão presentes no coração. Então, nós conseguimos visualizar que o coração ele fica completamente preenchido por esse pericárdio. Através dessa imagem, nós conseguimos entender o preenchimento total desse coração através dessas estruturas do pericárdio. O coração, ele possui uma forma de um cone truncado. Muitas das vezes, alguns autores mencionam que esse coração ele tem um formato de uma mão fechada, onde esse coração ele possui tanto uma base como o seu respectivo ápice. A base do coração, ela não tem uma delimitação nítida. Isto porque corresponde a uma área ocupada justamente pelas raízes dos grandes vasos da base do coração. Os vasos que estão ali acoplados, o sangue chega e sai do coração. Sendo assim, o coração ele fica situado na cavidade torácica, também é classificado como uma víscera torácica. Ele é localizado numa região que nós chamamos de mediastino médio, atrás do osso externo e fica em cima do músculo diafragmático, onde esse coração ele repousa juntamente com os dois pulmões.
Então, através dessa imagem, nós conseguimos visualizar algumas estruturas do coração. Como, por exemplo, aqui nessa representação, nós temos o átrio direito. Posteriormente, a gente consegue enxergar a artéria coronária direita, porque o coração, assim como qualquer outro órgão, necessita também do suprimento sanguíneo para que ele também seja oxigenado. Então, existe a ramificação de várias artérias que ficam acopladas ao coração para fazer o suprimento sanguíneo. Nesse sentido, a gente tem presente logo abaixo ao átrio direito a artéria coronária direita. Posteriormente, nós também temos a artéria coronária esquerda, que fica abaixo do átrio esquerdo. Logo abaixo, nós temos também a presença da veia cardíaca e alguns ramos dessas artérias, onde nós temos aqui presente o ramo da artéria coronária esquerda. Nessa outra imagem em vermelho, nós temos aqui o ramo da artéria coronária direita, o seio coronário e o ramo da artéria coronária esquerda. Nessa outra imagem, nós temos a representação de como é situado o coração. Ele fica exatamente nessa região do diafragma, onde o coração repousa, nessa região diafragmática, juntamente com os pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, onde aqui nessa estrutura se chama o ápice do coração. Logo acima do coração, nós temos a estrutura que é chamada de base, a base do coração, onde está saindo, desembocando grandes suprimentos sanguíneos. Nessa imagem, nós conseguimos ainda elucidar com resquícios do pericárdio, para que a gente consiga elucidar com a representação dessa estrutura. Bem, aqui é uma outra representação, onde a gente consegue ver o diafragma, que é um músculo. Nós também visualizamos os pulmões, o átrio direito, o ventrículo direito, o tronco pulmonar, a aurícula esquerda, o arco da aorta, o ápice do coração e a base do coração. Veia cava superior. Todas essas estruturas conseguem ser visualizadas através dessa imagem. A morfologia interna do coração é representada por septos. Esses septos, eles fazem as subdivisões das 4 câmaras do coração. Nós temos o septo horizontal, que ele pode ser falado de septo atrioventricular, que ele divide o coração em 2 porções, a porção superior e inferior. Já a porção superior do coração apresenta um septo sagital, que pode ser chamado de septo interatrial, que ele faz a divisão entre as 2 câmaras do átrio direito e esquerdo. Cada átrio possui um apêndice. Esse apêndice, ele é visto externamente no coração, e que ele vai se assemelhando a uma orelha. E por esse motivo, essa estrutura se chama aurícula. Dentro ainda dessas cavidades cardíacas, a gente consegue considerar que a porção inferior apresenta também um septo sagital, que a gente chama de septo interventricular, que ele acaba dividindo em 2 câmaras, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Já o septo atrioventricular, ele possui 2 orifícios, um direito e outro esquerdo, onde a gente consegue visualizar algumas estruturas chamadas de ósteos
atrioventriculares direito e esquerdo. Nesse sentido, acaba que possibilitando assim uma comunicação do átrio direito com o ventrículo direito e do átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Os ósteos do átrio ventriculares, eles são providos de dispositivos que permitem a passagem de sangue somente do átrio para o ventrículo. Nesse sentido, a gente também pode classificar isso como válvulas atrioventriculares, que são aquelas válvulas que eu mencionei para vocês que impedem o refluxo sanguíneo entre as cavidades cardíacas. A válvula, ela é formada por uma lâmina descontínua. Ela vai apresentando subdivisões incompletas que elas recebem o nome de válvulas ou de cúspides. A gente tem algumas válvulas, são duas. A gente tem a válvula direita e a válvula esquerda. A válvula direita, ela possui 3 filamentos, que a gente chama de válvula tricúspide. Já a esquerda, ela apresenta apenas 2 filamentos, que a gente chama de válvula mitral. Quando ocorrem os movimentos de contração, que nós chamamos de sístole ventricular, a tensão nesta câmara aumenta, o que poderia provocar um refluxo sanguíneo. Então, para isso que existem essas válvulas, justamente para impedir o refluxo sanguíneo. Nessa imagem, nós temos a representação de algumas estruturas. Vamos começar primeiro pela base do coração. Na base do coração, nós conseguimos enxergar a artéria carótida comum esquerda, a artéria subclávia esquerda, tronco braquiocefálica. Aqui nós temos o arco da aorta. Aqui nós temos o tronco pulmonar, que vai dar origem à artéria pulmonar esquerda e direita. Nós temos aqui o átrio direito, onde nós temos também a presença da veia cava superior. Aqui, a artéria pulmonar direita. O ósteo da veia superior. O ósteo da veia cava superior. A fossa oval, que ela veio em formação por conta dos nossos processos embriológicos. O ventrículo direito, a veia cava inferior, a válvula atrioventriculares direita está aqui presente, as cordas tendíneas das válvulas, o átrio esquerdo, músculos papilares e as trabéculas cárneas. São essas estruturas que nós conseguimos visualizar nessa imagem. Todas essas estruturas mencionadas, elas compõem o coração e possuem a sua respectiva função no funcionamento correto do coração, para que exista uma completa circulação sanguínea. Nessa imagem, nós temos a representação das válvulas. As válvulas, elas são estruturas que possuem as cordas tendíneas. Nessa primeira imagem aqui, nós temos essa válvula atrioventricular aberta, onde ela permite a passagem de sangue. E aí essas cordas tendíneas, elas ficam completamente frouxas e relaxadas a partir do momento em que essa válvula atrioventricular ela fica relaxada, permitindo a passagem de sangue. Já quando essa válvula atrioventricular está fechada, ela fica exatamente nessa estrutura, com as suas cordas tendíneas esticadas e contraídas, favorecendo com que não haja o refluxo sanguíneo.
Sendo assim, a gente consegue visualizar algumas estruturas ainda do coração. Nós temos aqui presente o sulco coronário, presente aqui. A artéria coronária direita, que é para dar o suprimento sanguíneo para este coração. A veia cardíaca magna. O sulco intraventricular anterior. O ramo intraventricular anterior da artéria coronária esquerda. E são todas essas outras estruturas que compõem o coração. Bem, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula sobre o sistema cardiovascular. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos. Deixem aqui os seus comentários, caso vocês não conseguiram entender algum conteúdo que eu quis trazer para vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações sobre os meus próximos vídeos.